bom? Tá bom, né? Sim, deixa eu entrar na live. Fala. Oi, Oi, Sônia, tudo bem? Olá, Marina, Amar Montessori, Meu Mundo Azul, Ellen, tudo bem? Olá, bastante gente entrando. A gente vai dar uns minutinhos para vocês poderem entrar. E hoje, então, a gente vai falar um pouco da vida de Maria Montessori e seu método. A gente conta com a participação de vocês aqui com a gente. Essa é a primeira, né? Estão De anotadas. muitas lives que a gente pretende fazer. Tem muito tema legal que a gente quer desenvolver junto com vocês. Esse é mais pra gente começar a falar a mesma coisa, entendeu? Pra todo mundo saber de fato quem todo mundo foi. tem a mesma base de tem a mesma conhecimento, base. né? Pra gente A gente vai tentar ser bem simples, sucinta, mas vai ser importante pros próximos que a gente for fazer, entendeu? Oi, pessoal, a Cláudia, Norma. É difícil ler É, os nomes Karina. assim de longe. Deixa eu ver aqui. Norma, Cláudia, Karina, Amanda, Lô, Suelane, Mônica. Sejam todas bem-vindas. Bastante gente. Vamos dar só mais um minutinho que aí a gente começa. A gente viu, foram muito boas todas as perguntas. Algumas a gente não vai conseguir responder nessa live porque são um pouco específicas, mas a gente vai responder em outras porque são assuntos de fato que se repetem e que tá na nossa lista de lives, tá? A gente vai manter o foco hoje, né, das questões sobre o método e sobre a Maria. Mas a gente volta. Hora certinha, acabei de fazer o almoço. Isso, ó, é bom pra almoçar e assistir a gente. Isso aí. Então vamos começar? Então tá, gente. A gente vai falar... Oi, Nath, tudo bom? A gente vai falar uma breve história, tá? Porque pelo nosso tempo aqui, da Maria Montessori. Então ela nasceu na Itália, em 1870. Então, numa época que a gente consegue ver que as mulheres ainda não tinham muita voz, seguiam carreiras muito específicas. Não tinha espaço, né? Entre os homens. Então, e ela veio de uma família em que o pai tinha uma formação mais tradicional, ele serviu o exército, mas, por outro lado, compensou muito isso na vida dela, a mãe veio de uma família acadêmica. Então, ela era uma mulher também à frente da sua época. Ela tinha pensamentos mais liberais, não feministas. Ela estudou uma escola tradicional, mas até um certo grau, e aí nessa época você tinha a opção de escolher uma linha mais tradicional, uma linha clássica que se chamava, ou uma linha técnica. Ela escolheu a técnica. Onde só homens escolhiam, né? Que é o quê? Química, física, matemática, e as mulheres na época escolhiam literatura, línguas. Então, seu pai foi absolutamente contra, mas sua mãe seguiu firme e forte e foi com ela. Ela seguiu. E ela sempre teve em mente que ela faria engenharia, mas no fim das contas ela se apaixonou por medicina e foi uma das primeiras mulheres a entrar na escola de medicina. Então já foi difícil chegar lá e quando chegou, professores, colegas, homens realmente foram avessos à entrada dela. Então, inclusive, ela não podia participar de aulas de anatomia, ela não podia ver um corpo nu do lado de homens. Então, ela tinha que estudar durante a noite. Ela ia durante a madrugada nos laboratórios para poder estudar o corpo humano, porque ela não podia estudar, né, no mesmo ambiente que outros homens. Então, ela teve muita resiliência, muita força de vontade. Nos últimos 2 anos, ela se especializou em pediatria e se formou com grande excelência. Então, ela ganhou espaço no lugar onde não tinha mulheres. Tá? Tem literatura que diz que ela foi a primeira e outras dizem que ela foi uma das primeiras a se formar. E nem sabe se ela realmente foi escolhida por ser uma mulher, né? Porque dizem que podem ter confundido o nome dela com um nome masculino e por isso ela conseguiu entrar. Dizem também que ela mandou uma carta pro Papa, então tem diversas histórias do porquê que ela ingressou na faculdade de medicina, tá? Porque realmente pra época era muito difícil, né? Não tinha. E com isso alcançado, ela foi estudar psiquiatria.
tá? E quando ela se deparou em asilos, que na época se chamava, com crianças com distúrbios mentais, físicos e emocionais totalmente à margem da sociedade, porque elas estavam ainda frequentando o mesmo espaço com adultos com distúrbios muito maiores que elas. Então elas não estavam desenvolvendo, elas eram completamente dependentes. E ela viu aquilo e começou largadas. E ela começou a pensar, por que aquelas crianças não tinham oportunidade de aprender? Por que elas não aprenderiam? Então ela iniciou sua busca, começou a estudar diversos filósofos da época, diversos educadores da época e anteriores a ela. E esses tem uns 3 principais que ela seguiu e que influenciou muito em sua metodologia, como materiais específicos, porque como a maioria das crianças que ela trabalhava e desses educadores que ela foi influenciada, trabalhavam com crianças cegas, surdas. Então você vê em materiais de Montessori sensoriais, porque as crianças precisavam aprender a coisas simples da vida prática, que hoje a gente fala, que é se vestir, que é preparar uma refeição minimamente básica, para se tornarem menos dependentes do adulto, principalmente porque elas tinham distúrbios. Então ela iniciou sua carreira assim, com crianças com distúrbios desse tipo, dessa natureza, e muito em função, e aí na verdade ela começou a ver que ela precisava fazer curso de pedagogia, porque ela queria ensinar as crianças que elas podiam aprender, tá? Ela via essa capacidade. Vinha, e as crianças não sabiam que elas podiam aprender, elas já estavam conscientes que elas iam ser à margem da sociedade. A sociedade já era desacreditada delas, já, né? Achavam que elas não eram capazes de fazer mais nada. Então ela fez alguns cursos de pedagogia, tá? E seguiu algumas linhas de alguns filósofos e pedagogos anteriores a ela, como Rousseau. E eu vou falar algumas coisas da metodologia que muito vieram de influência desses filósofos, tá? Tanto como o professor como guia e não como intitulador. Você vai aprender isso, isso e isso para fazer certos testes, e se também tiver algum erro, vai ter punição. Que era muito verdade, da época. Né, hoje a gente vai falar professor aqui, mas a gente quer trazer essa parte do professor, do guia, para nós adultos, o adulto que vai cuidar, no caso do seu filho, né? Porque a gente sabe que no Brasil as condições de estudar numa escola Montessori são bem mais complicadas, né? E não é todo mundo que tem acesso. Então, quando a gente falar aqui no tema professores, né? A gente quer dizer os cuidadores mesmo, dos nossos filhos, porque a gente pode aplicar o método em casa, apesar de o nosso filho não estar na escola Montessori, a gente pode aplicar o método em casa. Então, quando vocês escutarem professores, entendam como nós, guias. Sim. No que a gente estiver falando. E então era muito disso, era você, então todos esses filósofos, esses educadores que ela seguia, preparavam a base para o método dela, que era a criança ser livre em seu espaço, para ela ter a oportunidade dela te mostrar o que ela quer aprender, o que ela está precisando aprender. Que essa curiosidade inata da criança é a melhor forma para ela aprender. Então, tanto isso, e outra também interessante foi uma parte da metodologia que ela também buscou influência, foi no desenvolvimento de atividades de coordenação motora fina, que é justamente a pré-escrita, você ter a força nos dedos. Então isso vem lá de trás, tá? E depois de todos esses estudos, ela foi chamada para ser co-diretora de uma escola na Itália, de crianças com distúrbio, tá? Eram até 6 anos, essas crianças tinham até 6 anos. De 3 a 6. 3 a 6. E ela viu nessa oportunidade uma chance de ouro, porque ela poderia, tudo que ela estudou, tudo que ela aprendeu e anotou, ela poderia colocar em prática com essas crianças. Então, 2 coisas que foram essenciais para ela foram observar as crianças e ver as habilidades de cada uma e apresentar aquele material na forma certa, na época certa. Porque não adianta a criança você querer apresentar um quebra-cabeça e a criança não está preparada para aquilo. Então ela tinha que observar de fato. Então isso é uma das coisas principais do método Montessori. E o segundo que ela aprendeu nessa escola foi que o professor, isto é, nós, guias, apresentando a forma de fazer certa atividade de forma calma, muitas vezes em silêncio, e permitir que a criança repita, e depois repetir quantas vezes necessárias para ela ser mestre naquilo.
A gente quer que ela seja mestre. Porque a criança, nas quando habilidades. ela repete, né, ela busca a ordem, a precisão, a perfeição. Porque a gente fica vendo a criança fazer... Eu apresentei uma atividade e a criança quer fazer 30 vezes a mesma atividade. O que ela tá querendo, né? Por que ela repete tanto? Porque cada vez que ela faz melhor. Então ela tá sempre buscando a perfeição dela mesma. Não é a gente que E ela quer não que a cansa. criança faça perfeito. É. Ela busca por isso sozinha. Então, por isso que existe a repetição das atividades quando a criança fica muito interessada e a gente vê ela repetindo 50 vezes a mesma que ela quer alcançar a maestria. E isso a gente não pode interromper. A gente pode desviar. Poxa, ela tá subindo muito, até uma das questões. Tá subindo muito na escada, tá subindo muito em lugares que ela não pode. Desvia essa vontade para um lugar onde ela possa subir. Porque é justamente o que a gente está buscando. Você observar, ver que ela está querendo subir em tudo. E vamos deixar ela fazer isso, ser livre em lugares que ela não tem perigo de vida, vamos dizer assim. Sim. Tá? Então, logo em seguida, ela foi chamada para fazer a escola de Bambini. Isso. Que na escola de Bambini era um local abandonado até na época, né? Não era um local bem cuidado. Onde tinham mais de 50 crianças, que era de uma favela ali da Itália. E as crianças eram mal cuidadas, não tomavam banho, passavam fome, né, não tinham o que comer. Eram bem precárias em situações desse tipo. Então a Maria Montessori levou todas elas para esse local, ofereceu as necessidades básicas, deu banho, deu comida. E aí era ela e só mais um adulto. E esse adulto era o auxiliar da Montessori. Então ela preparava as coisas, preparava esse auxiliar. E enquanto ele aplicava com as crianças o que ela dizia, ela só observava e anotava. Ela anotava simplesmente tudo. Então o que ela fez? Ela disponibilizou mobílias do tamanho das crianças, copo, prato, tudo que ela podia, ela deixou tudo ao alcance deles. Né? Desculpa até interromper, Júlia. Isso é interessante porque hoje todo mundo conhece o quarto Montessori, mesa Montessori, isso nas escolas, em todas as creches, as mesinhas baixas, independente do método. Mas veio dela, porque ela precisava preparar o espaço. Preparar o espaço, a criança precisa estar confortável para querer aprender. Precisa ela mexer a cadeira, porque ela vai, inclusive, desenvolver a coordenação motora grossa. Levar os móveis mais leves, então ela precisa dessa mobilidade. Inclusive copos, talheres, pratos, tudo que o do mundo adulto para a dimensão infantil. E até porque ela não tinha muito investimento naquela época. Então, esse era o material com que ela trabalhava. Então, quando a gente fala, nossa, vamos fazer uma atividade da vida prática, é porque ela trazia aquilo que já é o nosso cotidiano, algo que a criança pudesse aprender dali, sabe? E o que a criança via que os pais faziam. Então, Isso. E eles ficavam extremamente felizes. E nessa casa as crianças tinham mais ou menos na idade de 2 a 6 anos. Ela trabalhava com crianças de 2 a 6 anos. Então, as crianças mais velhas, depois que elas começaram a cuidar de si mesmas, né? Aprenderem a cuidar de si mesmas, se vestir, aprender a comer sozinha, né? Fazer as coisas, elas começaram a cuidar dos menores. E aí é onde a Montessori ela, definiu como esse plano de desenvolvimento dos 3 aos 6 anos, um plano consciente, porque ela viu as crianças menores de 2 anos passar do plano inconsciente, onde ela simplesmente é expulsa, de dentro dela, o bebezinho ele é expulso de dentro dele mesmo para fazer as coisas, como andar, engatinhar, falar. Ele não pensa, hoje vou rolar. Não. Tanto que eles mesmos se surpreendem com as ações deles, né? Do nada rolou, do nada conseguiu fazer alguma coisa. Eu lembro que quando a Lara ela descobriu a mão, que ela podia abrir e fechar, ela ficava horas olhando assim a mão dela abrir e fechar, e são coisas assim, não só eu que ensino, olha filha, abre e fecha a mão, próprio, dela, né, uma coisa expulsa dela. E tem linguagem, gente, o maior desenvolvimento em período curto, que é a linguagem, que é o movimento, entendeu? Então ela viu essa fase mudar, né? Do inconsciente para o consciente. E aí ela descobriu, né? Ela viu que nessa fase dos 3 aos 6 anos é quando a criança ela começa a formar o caráter que ela vai ter quando ela for adulto. Que é nesses de 3 a 6 anos que ela vai aprender a lidar com as escolhas, né? Com a responsabilidade das suas escolhas, que ela vai aprender a cuidar do próximo. Então era isso que acontecia dentro da casa de Bambini. As crianças mais velhas cuidavam das menores
E ao mesmo tempo elas também estavam se desenvolvendo para o futuro delas, porque na fase consciente a criança ela é expulsa para a sociedade, ela é curiosa em saber o que está acontecendo no mundo lá fora. Então ela por ela estar com crianças mais novas, começam a adquirir habilidades de gentileza, de cuidado com o próximo. Então, essa troca de idade a gente muito vê em escolas Montessori, mas a gente vê até dentro de casa, entre irmãos, entre primos, que tem esse cuidado mútuo, um olhando para o outro, né? Por mais que o novinho ainda tenha uma forma inconsciente vamos dizer, de caminhar, ele se espelha no mais velho, quer aprender, olhou algo que ele fez e quer imitar. Né? Nas escolas eles fazem isso, né? Eles separam, as crianças ficam de 18 meses até os 36 meses, elas ficam juntas. E onde as crianças menores observam os mais velhos, né? As crianças mais velhas fazendo e aprendem com elas. E quando chega na sala de 3 a 6 anos, as crianças de 6 anos, são elas os preparados, né? Os guias preparados para as crianças mais novas, para elas terem essa responsabilidade de ajudar o próximo, de cuidar do próximo. E é engraçado porque, por exemplo, se a criança ela chegou na idade mais velha de uma turma, que seja 18 a 36 meses. Quando ela chegou nos 36 meses, ela é, vamos dizer, a líder da turma, no sentido de ensinamento, de gentileza e tudo mais. Mas quando ela muda de turma, ela é de novo o aprendiz, vamos dizer assim. Então, é bom porque ela vai tendo... porque na sociedade é assim, né? A gente não trabalha com pessoas tudo na mesma linha. Tem momentos que você... vamos dizer, você vai obedecer alguém, né? Você vai seguir a ordem de alguém. E não é que fala, nossa, mas a criança faz tudo que ela quer quando ela é criança e quando vai ser adulto vai ter que seguir a ordem. Com certeza. E ela vai aprender a lidar com isso. E ela vai lidar disso com uma forma bem mais tranquila, porque ela sabe que ali ela vai precisar fazer o que deve ser feito e ela vai saber lidar com a responsabilidade disso. Então é uma preparação mesmo para o futuro. E a gente tem assim como princípio, né, como base do método Montessori, então, 3 coisas, que são o ambiente preparado, né, um ambiente preparado para a criança, para aquela faixa etária. Tem o adulto preparado, que é preparar você mesmo, você está ciente, né, do que você vai apresentar para a criança, ter conhecimento disso, então é muito importante a gente se preparar. E o outro é a liberdade com responsabilidade, porque quando a gente prepara o ambiente para a criança, né, quando a gente vai lá e põe uma mesa, coloca um móvel baixo que ela tem acesso às atividades e tudo mais, a gente deixa tudo em segurança, né? Por isso que eu friso sempre, eu mostro lá atividades com miçanga, com bolinhas pequenas no meu Instagram com arroz, e eu sempre friso, gente, as crianças precisam não estar mais na fase de colocar coisas na boca. A criança, quando ela for, se você não se sente segura, se a criança ainda coloca, acompanha a criança do início ao fim da atividade, você precisa estar preparada para isso. E tem a gente acompanhar, porque não adianta, não está na fase mais oral, mas você está ainda brincando com arroz. Então, são assim, são materiais que você, querendo ou não, você tem que estar presente, até porque se ela fizer a bagunça, se ela jogar aquele arroz todo em volta, aí você vai culpar a criança, né? Mas onde você estava observando? Mesmo se ela jogar, né? Tudo é uma forma de aprendizagem. Mas ontem, sabe o que ela fez? Você tem que estar presente. Eu estava na frente. Sabe o que ela fez? Ela pegou um potinho de granola, simplesmente jogou todo em cima do tapete. Mas granola. Tipo, que gruda. E aí, tipo, eu ia fazer o quê? Brigar com ela? Não ia adiantar. Eu falei assim, agora você vai juntar uma por uma no potinho. Sim, outro dia mesmo. Ela tem que lidar com a responsabilidade daquilo que ela fez, porque ela colocou bonitinho no potinho, mas simplesmente ela resolveu virar o pote. Porque ela não quer mais. E muito disso a gente vê, a Antônia Idem, outro dia a gente estava aqui e ela jogou um copo todo de suco no chão, porque ela estava chateada e brava. Então ela colocou no corpo aquela vontade e não foi para afrontar. Porque nessa idade também, por ser uma fase também inconsciente, vamos dizer, tem ações que ela nem sabe do porquê que ela tá fazendo. E quando ela vê, fiz. E agora? Então aí é nesse momento que a gente entra. E aí ela testa, né? Porque ela faz, viu que fez errado, porque ela sabe que aquilo não era pra se fazer, porque ela não faz aquilo todo dia, né? E aí ela fica olhando pra você, esperando a sua reação. E aí é onde a gente tem que estar preparado pra lidar com essa situação. Um outro ponto que eu acho importante para quem tem filhos até nessa idade, acho que mais da Antônia, que já chegou nos 2 e pouquinho,
Mas também a Antônia começou um pouquinho antes dos dois, esses terríveis dois que a gente sempre escuta, que é o momento das birras e tudo mais. Então, quando ela falou do adulto preparado, do ambiente preparado, a gente vê muito que a birra é aquele vácuo entre a criança e o pai, né? Porque isso eu também aprendi muito, estou aprendendo todos os dias, porque tem dias que a gente também tá sem paciência. Mas a criança, ela te mostra o que ela quer. Se a gente souber observar, se a gente tiver um olhar atento, aquele sapato que ela quer escolher e você não quer que ela vá, você vai deixar ela escolher. Porque se você não deixar, porque é o momento mais bonito. Ela tá querendo fazer escolhas, tá querendo ser mais independente. É o momento que a gente vai lá, adulto, amassa, não, eu que mando. E porque se a gente for ver o início da birra, né? Quando a criança começa a chorar sem parar, se joga no chão, se debate, quer se bater. Se a gente for reparar o que começou, tem o nosso dedo lá. Ou a gente tirou alguma coisa da mão que ela queria, ou a gente respondeu com grosseria naquele momento. A criança pode não ter entendido o que a gente falou, mas ela sentiu, ela viu a nossa reação. E aquilo desencadeou a birra. Então, se a gente começar a parar pra pensar o que fez isso acontecer, a gente vai perceber que tem nosso dedo, ou tem o dedo do pai, ou tem o dedo da mãe. Elas observam, elas são esponjas ali para aquele comportamento. Ela não vai ter aquele comportamento do nada. Alguma coisa vai desencadear aquilo. Então... E elas copiam, elas olham. Então, se a gente quer determinadas habilidades, e principalmente quando é de 3 a 6 anos, a gente tem que ser o adulto preparado e mostrar elas. Então, tanto que os professores nessa idade de 3 a 6 anos, professores, digo, cuidadores, mães, pais, sejam gentis, porque eles estão observando. Eles estão absorvendo tudo aquilo, de forma inconsciente ou consciente. Tanto da forma, jogou o copo no chão com suco. Se você descabelar, meu Deus, que absurdo, ela vai fazer isso com você em outro momento, quando ela não gostar da sua atitude com ela. Ao invés de você abaixar, porque viu que você deixou nervosa. Deixou nervosa. E ela vai fazer aquela reação, porque ela está vendo que, poxa, minha mãe fez essa reação. Então, o que eu acho bacana, porque a gente também tem que aprender. É muito difícil. Pra mim, acho que pra Júlia e outras mães que eu converso bastante, porque a gente veio de outros tipos de educação. Isso a gente vai começar... Tem uma coisa ali que ela tá falando ali, ó. Mas na vida seremos... pecados e contrariados também. Acho que pode a criança fazer tudo o que quer. Não é tudo o que quer, de forma alguma. Com as escolhas, né? Então, por exemplo, se você vai lá e fala pra criança assim, você oferece um copo de leite e fala, senta pra beber o leite, né? E aí a criança sai correndo com o leite. O que vai acontecer? O leite vai cair no chão. E aí você vai fazer o quê? Você derrubou o leite no chão, sai daqui e vai pro seu quarto, fica de castigo. Não, você vai falar assim, eu te falei, pra sentar e beber o leite. Então agora você vai vir aqui e vai me ajudar a limpar o leite do chão. Ela tem que aprender a lidar com aquela situação, mas de uma forma, não é gritando, não é batendo, que ela vai entender que derrubar o leite no chão gerou outra consequência que agora ela vai precisar limpar. É mais um trabalho pra ela. E claro, depende da idade. Depende da idade, porque tem criança que realmente jogou e você não adianta explicar, igual o dedo na tomada. Não adianta, você vai falar 450 vezes, a criança vai lá e querer enfiar o dedo na tomada, né? Então, tipo assim, isso a gente também já tá começando até a ir pra uma outra, pra uma disciplina até positiva, né? Que também são assuntos muito, que caminham tudo pra mesma direção. Mas... a gente pode ler algumas perguntas. Eu acho que a gente falou bastante da Maria Montessori, o seu método, mas... então, a Lara também passou por esse momento de jogar água no chão porque ela via o pano e queria limpar. Sim. E tá normal, ela tá aprendendo, gente. Uma criança, a Lara tem 1 ano e 8 meses, eu não posso esperar dela um comportamento de um adulto. Ela ainda tá aprendendo, ela tá nesse processo. Então, muitas vezes, quando ela ia pegar água, ela derrubava no chão. Às vezes pego o pano, dou pra ele e digo pra limpar. Eu falei como porque a professora viu muitas crianças que não atendem isso. Eu imagino que pela questão da observação mesmo. Então, por exemplo, né, a criança foi lá, derrubou água no chão. Ao invés de você gritar que ela derrubou água no chão, você convida ela pra limpar. A criança não quer limpar. Não quero, não vou limpar. A criança vai embora. Você vai lá e limpa. Você acha que ela não vai aprender nada, mas ela aprende. Porque da próxima vez que ela derrubar, ela vai ver o pano e ela vai fazer sozinha. E ela vai te surpreender.
Mas ela só vai te surpreender se você der a oportunidade. Agora, se você gritar, se e você mostrar bater, o seu sentimento, ela eu vai acho fazer também. o mesmo. Porque quando alguém frustrar, ela vai achar que vai resolver batendo, que vai resolver xingando. A gente tem que dar o exemplo, principalmente nessa fase. E a gente vai receber, eu pelo menos eu recebo, não sei se Júlia, a gente recebe, mas você deixa muito liberta, mas ela vai demorar muito tempo para escolher tantos sapatos. A gente fala sobre o rodízio de brinquedo. A gente pode fazer um rodízio de roupa se sua criança está na fase de escolher a roupa, o sapato e tudo mais. Não precisa ter 15 sapatos. Põe 3, 4, na outra semana troca. Mas dar a chance de escolher. E a gente muitas vezes está apressado. Então a gente não dá chance nem de tentar, entendeu? Então a gente tem que ser o exemplo. Se a gente... não dá tempo, hoje estou muito atrasado, me dá. A chance dela dar um escândalo no caminho. Então, a gente vai perder mais tempo acalmando ela do que se a gente parasse aquele 1 minuto e rezasse. Vai, minha filha, vai, fecha o cadastro. Isso, filha, que lindo, agora vamos. Porque vai perder menos tempo, te garanto, com a birra depois. Porque eles estão nessa fase de descoberta. Não adianta, a gente tudo bem, pode ignorar isso. Mas a gente não tá aqui pra isso, porque se vocês vieram até a live pra conhecer o método, pra saber sobre... É porque vocês buscam ser diferente do que a gente tá acostumado, né, no modelo tradicional. Então, se a gente tá querendo buscar o diferente, a gente tem que entender que a criança, ela tá passando por essa fase de descoberta, ela precisa disso. Ela precisa errar o cadarço, precisa tentar, sei lá, 10 minutos pra tentar fazer uma vez certo, ou nem dar certo, e ela vai olhar pra você e vai falar, não ajuda, deu. Ajuda. Vai pedir ajuda, mas ela tentou, ela fez aquilo, sabe? Ela se esforçou. Se a criança tentar, é que nem a Sônia tá falando e a gente falou anteriormente, é liberdade com responsabilidade, não é deixar a criança a Deus dará, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando, e nem fazer o que quer. Possibilite, mas a partir do momento que acontecer algo, ela tem que ter a responsabilidade daquilo que tá acontecendo, independente da idade. Isso começa desde cedo, tá, gente? Não é só para as crianças maiores, não. As crianças já começam a entender mais ou menos o que você tá dizendo, né? Por exemplo, a minha Lara já entende muitas vezes o que eu falo. Então, se eu falo alguma coisa para ela do tipo, sei lá, isso vai cair no chão, e ela não toma cuidado e cai no chão, se caiu, ela sabe que ela tem que ir lá e pegar o que caiu no chão. E isso nato, isso é pra vida. E às vezes também, vou dizer um fato aconteceu comigo e com a Antônia, a gente fazia do limão uma limonada nessas vezes, porque tem horas, por exemplo, a Antônia ama escovar o dente, mas ela vai lá e pega a escova, ela morde a escova inteira, então a escova fica com os negócios tudo assim. Impossível escovar o dente dela com aquela escova, então tem que trocar a escova de 5 em 5 dias. Aí eu falei assim, então tá, comprei uma escova linda, maravilhosa, essa escova é da Antônia. Essa é da mamãe. Porque toda hora que eu falava pra ela, agora acabou, Antônia, agora é a mamãe que vai escovar, a escova tava toda mordida. Aí eu falava com ela, filha, mas não pode morder a escova. Mas eu tô vendo que ela não tava entendendo o que eu estava dizendo. Porque ela não sabia que se ela mordesse a escova, aquele fio não ela estava achando o máximo tentar escovar. E eu vou cortar a onda dela, a vontade de aprender, escovando o dente, e ao mesmo tempo mordendo, comendo a coisa. Pronto. Aí agora ela entendeu, essa é da mamãe. Então, criar essas certas oportunidades que a gente pode, deixa eu ver aqui. Mas crianças estão sempre observando os pais, irmãos mais velhos. Sim, sempre tá observando. Eles observam tudo. Eu sou avó e no tempo minha filha não tinha esse conhecimento. Falem sobre a apresentação de material e o trabalho para o método. E isso é muito simples de perceber. Se você não acredita que a sua criança está observando, faça uma coisa errada pra você ver na frente dela. No outro dia ela vai estar fazendo a mesma coisa errada. Porque e principalmente o errado pega assim, ó. Não, demora, mas o errado... E você ser consistente, porque criança é a mesma coisa da rotina, todo dia a mesma coisa, na consistência. Não pode, sei lá, subir no sofá e pular. Vamos pular em outro lugar? Um dia você tá com dor de cabeça, só pula nesse sofá, que inferno. Um dia é suficiente. Um dia é suficiente, pronto. Acabou com toda a sua moral de que não pode pular no sofá. Então a gente tem que ter consistência. Eu dei um exemplo, mas assim, isso com várias coisas. É porque muitas vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente tá cansada, teve um dia estressante, tá sem tempo, aí você fala, tá bom, você não faz isso nunca, mas pode fazer hoje. Uma vez é suficiente. Uma vez é suficiente pra criança. Falem sobre a apresentação de material.
A gente vai falar sobre isso hoje? Vamos falar isso numa outra live sobre a apresentação de material, que a gente consegue pegar o material, a gente mesmo filma, a gente fazendo, como a gente apresenta. É porque a gente quer muito fazer com vocês por temas, né? Por etapas, né? Etapas, porque tem muita coisa. Vocês precisam dessa base de conhecimento, de saber de onde o método surgiu, né? De como ela começou a trabalhar com as crianças, de como ela desenvolveu, pra gente poder entrar em assuntos mais complexos como a importância da primeira infância, né? Porque é tão importante a gente valorizar e ter esse tempo para cuidar das nossas crianças nesse momento. E depois também a gente vai falar sobre os períodos, né, sensíveis. Tem muito assunto! Vai falar mais sobre a mente consciente e inconsciente. Então, a gente queria dar essa introdução para todo mundo ficar com a mesma base. Olha que legal. Como observar um adulto, como se tornar um adulto preparado. É um assunto realmente muito grande, mas assim, eu acho É isso que você tá fazendo agora. Você querer conhecimento. É isso que você tá fazendo. É você buscar o conhecimento para ajudar o seu filho a se desenvolver. É isso. Então, se você tá estudando, se você gosta do método, né? Se você gosta do método, como ele se desenvolve, você tá estudando, você tá procurando saber, você tá aqui participando de uma live. Às vezes você nem conhece o método Montessori, mas você não está satisfeito com o método tradicional. Até a Sônia que escreveu. O método tradicional é um adestramento ao mundo. Porque, assim, realmente vamos dizer, o tradicional, mas te coloca muito na caixa, né? Você tem que aprender a escrever com X anos, você tem que saber matemática XPTO com até 6 anos. Então, cada ano você tem algo para atingir. Se você não atingir, você tá abaixo. Então, no método Montessori, ele desenvolve muito em relação a isso. É no seu tempo. Muita gente acha, então tá Deus dará, como ela falou, tá livre, não vai aprender nada. Mas o objetivo não é esse. Cada um tem o seu passo, cada um é uma pessoa diferente. A gente fala tanto que cada um é um indivíduo. Por que a gente quer botar todo mundo numa caixinha igual, todo mundo tem que aprender na mesma idade? Até quando me perguntam sobre gêmeos. Gente, gêmeos são diferentes. São 2 indivíduos, eles têm desenvolvimentos diferentes. Eles só são nascidos no mesmo dia, da mesma hora, mas eles são pessoas diferentes. E às vezes em grupos de mãe, meu filho andou, olha, com 8 meses. Aí você fica assim, o meu não andou. O meu tem 15 meses e não andou, sabe? Ele tá... Não é uma comparação. Não é comparar. Porque até eu entendi muito isso antes mesmo de começar o método. Eu lembro que a pediatra, ela falava assim, crianças, elas desenvolvem coisas diferentes, elas não conseguem desenvolver 2 coisas ao mesmo tempo. Então, uma criança que anda com 9 meses, você vai observar que ela vai demorar mais a falar. Porque ela está usando um lado do cérebro, né? Tá desenvolvendo o movimento. Então, ela não vai se preocupar em falar agora. E a outra criança que talvez com 15, 16 meses ainda não começou a falar, vai estar com o lado da fala ou com o lado cognitivo muito mais desenvolvido, porque ela colocou todo o corpo, todos os esforços para aquilo. E ela não cansa. A gente treina para uma maratona, treina para isso, a gente cansa, a gente, não vou conseguir. A criança, ela nem sabe o que ela tá fazendo, ela quer subir. E ela não quer subir porque ela quer chegar no quarto e pegar uma coisa. Não, ela tá querendo subir porque ela quer fazer o ato de subir. Então aquilo é muito o corpo dela. Tanto que todo o aprendizado, tudo da metodologia Montessori, tudo que a criança, o instrumento do cérebro é a mão. Então tudo, a criança quer botar a mão, a criança quer tocar, a criança quer levar a boca, porque os sentidos estão respondendo ao cérebro dela e tudo que ela tá desenvolvendo, tudo que ela tá observando, sabe? Uma coisa que perguntaram, a live vai ficar salva por 24 horas. A gente vai pensar em alguma coisa pra deixar essa live em algum outro local pra, né, as mães que estão aqui participando, que vão participar do nosso grupo no WhatsApp. Chamar os papais, as vovós. A gente vai ter um grupo no WhatsApp, vai ter um grupo aqui também no nosso Close Friends aqui do Instagram, onde vão ter conteúdos exclusivos pra quem participa sempre aqui com a gente. Então continuem participando. E a gente vai entrar agora nas perguntas que também vocês fizeram anteriormente, e eu vou começar com uma aqui que eu acho bem polêmica, que é se Montessori fala algo sobre desfraude. A gente já até falou isso na escola, né, Carol? E eles falam sim. Eles falam que a criança tem o seu tempo pro desfraude. Então não adianta a gente querer que eles desfraudem, começar a pôr calcinha, começar a deixar no pinico. Isso é um processo natural do corpo, a criança precisa estar preparada. Fisiologicamente, né? Então quando a gente perceber que ela começou a dormir a noite toda e a fralda continua limpa, quando ela consegue segurar o xixi, né?
Por períodos mais longos. Por períodos mais longos, quando ela consegue te comunicar, quero fazer cocô, quando ela dá esses sinais. E a professora mesmo da escola veio contar pra gente um caso onde eles achavam que a criança já estava preparada, e aí ela começou a ir pra escola de calcinha e começou a ter muitos vazamentos, e aquilo começou a incomodar a criança. criança. Ela parou de brincar, ela ficava... Atrapalhar o desenvolvimento, porque ela não conseguia se desenvolver, porque toda hora ficava parando. Então eles tiveram que voltar pra fralda. Então é melhor você esperar que a criança esteja pronta, porque quando ela estiver pronta, esse ela processo, deixa a fralda, você não tira, ela deixa. Ela deixa a fralda e ela deixa num processo curto, sei lá, 2, 3 semanas, ela parou de usar a fralda. Então você precisa deixar chegar esse momento. Essa é uma das perguntas que fizeram pra gente aqui, então tem sim. Interessante deixar a criança mexer com coisas de casa, como armário, ao invés de brincar com brinquedos. Isso muito é da... Contanto que não põe em segurança. Claro. Por isso o adulto preparado e o ambiente preparado. Por isso, sim, é maravilhoso ela mexer nisso, mas exemplo, sua cozinha, faz um armário para ela com os pratos dela, com os copos dela, um armário baixo, onde ela possa ter acesso a materiais que ela possa brincar, tupperware de plástico, coisas que ela encaixa e desencaixa. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo comida ou alguém tá ali, ela pode mexer naqueles materiais, que ela pode desenvolver diversas habilidades com ele. Ela, na hora, você terminou de fazer o almoço, filha, pega o prato, vamos colocar a mesa. Então, a partir de certas idades, ela pode já participar do preparamento, da preparação. Tem uma moça aqui que falou que nas escolas nos Estados Unidos só aceitam crianças fraldadas. Eu acho que isso vai muito da escola. Muito da escola. Ela falou montessorianas. Mas a nossa é montessoriana e a Lara entrou com 18 meses. A Antônia também. Super fralda. O que é legal ainda, como as turmas têm crianças de diversas idades, a Antônia várias vezes fala assim, a menina xixi, menina totô. Porque ela viu a menina fazendo cocô no pinico. No caso, a criança mais velha já está desfraldada. Então começa as crianças a observarem outras coisas. Então a gente pode ser que nessas escolas não tenham pessoas, às vezes, suficientes para ficar o tempo todo trocando. Então a escola optou por ter crianças desfraldadas. Provavelmente não aceita crianças mais novas, não aceitam bebês. Exatamente. A nossa aceita, entendeu? A nossa aceita a partir de 5 meses. 5 meses. Então, vai depender muito da escola. Isso não é um padrão. O que a gente tá falando é que eles sim têm um conceito do desfraude, que é esperar o momento certo da criança. E não nosso momento que a gente acha que é certo, vou tirar a fralda porque eu não aguento mais fralda, entendeu? É isso que a gente tá falando pra vocês. Sim, até porque tem vários estudos que criam problemas fisiológicos na vida adulta. Aqui a Su falou que tá levando brinquedos Montessori pra escola, que ela viu através da Lara, que ela se inspira muito na gente. Tem outro perguntando canal no YouTube. Gente, sinceramente, eu não vejo canais no YouTube sobre o tema, então eu não sei te indicar pra vocês. A gente vai pesquisar, a gente traz algum canal. Uma outra coisa também que perguntaram pra gente foi da cama Montessori, lembra? A criança acordar de noite. Porque o que acontece? No método Montessori, lá que a gente falou na casa de Bambini, a Maria Montessori, ela colocava as crianças para dormir, fazer as sonecas, em pequenos colchões no chão. Então, aqui eu já respondendo só rapidamente, as duas estão na creche na parte da manhã. Elas estão na escolinha. A gente busca meio-dia. A Lara tem 1 ano e 9 meses. Isso. Vai fazer 1 ano e 9 meses e a Antônia tem 2 e 2. Vai fazer 2 meses. A Lara entrou na escola com 1 ano e... Antônia 1 ano e 8. 1 ano e 8, Ela entrou com 1 ano e 6 meses na escola, mas ela entrou na sala de 1 ano e 8 meses. Porque daí, como a gente já fazia o método em casa, a diretora deixou ela entrar na turma do... Um pouco mas mais a gente tava falando da cama, então é porque ficou muito na moda, essa coisa, quarto Montessori e tudo mais. É muito legal, porque realmente virou algo comercial, mas a favor da criança, né? Porque é um quarto mais acessível pra criança. Mas... tudo tem um motivo. Se você escolher o quarto Montessori, é porque você quer que sua criança seja mais livre. E não adianta escolher o quarto Montessori, gente, você entender o conceito. Não adianta só na parte comercial, bota casa de casinha. Isso. É linda a casa de casinha, deve fazer, acho legal. Porque quando você manda uma pergunta falando, o meu filho acorda de noite e levanta da cama, essa é a ideia do conceito, ok? O conceito se ele acordou, poder levantar da cama e te procurar e dizer, olha, acordei, vem me acalmar.
Então, se você escolheu essa cama, você tem que ter isso em mente, que a criança pode acordar e te procurar. Então, não compre uma cama Montessori e põe seu filho para dormir no chão se você não conhece o método ou se você não quer aplicar o método na sua casa, porque daí fica difícil conciliar as duas coisas, né? Porque quando a gente coloca no berço... Sim, porque começa a brigar e começa aquele estresse noturno. Ai, vai pro seu quarto, já te expliquei, não sei o que lá. Então, não faz muito sentido, entendeu? Então, entenda o porquê de tudo isso, se prepare antes e depois busque os materiais, depois prepare o ambiente, porque daí... Com as ferramentas já ali, você vai saber lidar com as consequências. E você vai ser, de fato, um adulto preparado. E mesmo assim, quando a gente fala que é um adulto preparado, a gente está em eterno preparo. Porque as fases vão mudando. A gente tem o nosso histórico de como fomos criados, dos nossos traumas, dos nossos anseios. Então, a gente está sempre se atualizando e se preparando, buscando cursos, buscando informação. Então, é uma eterna aprendizagem, acho que de ambos. Você acha importante colocar na creche desde cedo? Assim, eu coloquei por uma questão social, porque eu queria que ela socializasse, eu queria que ela tivesse isso desde cedo. E aqui, como a gente é muito sozinha, né? Ela não via ninguém, a não ser eu e o pai. Então, eu coloquei por uma questão disso também. E por causa da língua, né? Porque a gente mora fora, nos Estados Unidos. E eu queria que ela tivesse contato com a língua inglesa desde cedo. Então, o que eu fiz? Eu procurei um local onde já aplicasse o que eu aplicava em casa. Que foi quando eu procurei uma escola montessoriana. E quando eu cheguei lá, eu me senti meio que em casa. Eu senti que ela entrou dentro da sala de aula, ela já começou a fazer as atividades. Ela simplesmente já pegou a bandeja e já começou a fazer o que tava ali. E aí eu falei assim, eu me encontrei ali, sabe? Eu me senti bem. Então, hoje eu me sinto feliz de que ela está lá, porque ela chega feliz, ela chega falando escola, ela está feliz lá com os amigos, ela socializa. Então, foi um desses motivos. Mas, caso eu tivesse um local onde não tivesse essa escola, vamos dizer assim, né? Onde eu não tivesse essa possibilidade, eu não colocaria ela na escola tão cedo, não. Eu deixaria ela em casa mesmo, procuraria outros modos de fazer com que ela socializasse, até porque eu não gostaria de colocá-la numa escola onde eu não me sentisse segura e bem daquilo que eu estou fazendo. Sim, porque querendo ou não, independente do método, você tem que estar feliz com a escola que você escolher pro seu filho, né? Claro, tem gente que volta a trabalhar, que precisa botar na escola, mas assim... Escolha bem a escola onde você porque vai... não adianta escolher uma... Não precisa nem ser montessoriana, né? Tem várias escolinhas construtivistas que se chamam, que fazem diversas atividades muito também inspiradas em Montessori. Então, eu acho que mais a preocupação se é escola cedo ou não, é onde colocar. E porque muitas vezes, inclusive, você pagar uma escola que não é boa, é melhor você botar alguém dentro de casa, ou a avó, ou a tia, ou alguém que possa cuidar, alguma cuidadora, mas que você também eduque essa pessoa, sabe? Prepare essa pessoa, vamos dizer assim, porque não adianta você deixar em casa e simplesmente ficar na televisão, sabe? Não pode fazer, porque também tem muito não tem isso? Tem muito essa questão, quando a criança fica em casa, mas ela quer varrer, o menino quer varrer, eu não vou deixar meu filho segurar uma vassoura, segurar um rodo, meu filho vai ficar limpando a janela. Se a criança fica o tempo todo em casa, não tem como não introduzi-la no ambiente da casa. E na vida prática. Da casa, porque ela vai estar ali o dia todo com você. Se você não deixar ela participar, o que vai acontecer? Ela não vai sair do seu colo. Ela não vai sair do seu colo. E quando você sair de perto, ela vai ficar chorando. E aí a única opção que você vai ter vai ser ligar a televisão pra ela. Então... É perda de tempo. Aí nesse caso é melhor botar em uma escola, sabe? Então assim, depende muito da realidade. E quebrar certos paradigmas da infância de menino não pode ter carrinho de compras. A Antônia ama ir pro mercado comigo, fazer lista de compras e levar o carrinho dela. Carrinho básico, gente, pode ser uma sacola, mas que dela ela põe as coisas mais leves. Ainda não funciona isso não, viu, pessoal? Porque se ela pega fruta, ela quer comer na hora. Mas olha que legal, você no mercado, ela vê você indo no mercado, você compra a fruta, você prepara a fruta em casa. Então, sabe, são atividades... Eu falo, minha filha paga por peso, vão brigar comigo, ela quer comer a uva. Pegar do saco e comer a uva, sabe? Tipo... Então, assim, cada criança vai estar num momento, você vai ter que saber lidar com esse momento. Exatamente. Agora, imagina pior, você querer trancafiar ela. Lógico, você não vai levar a criança pra passar 3 horas no mercado pra compra de mês. Também não faz sentido, coitada da criança.
Mas assim, se for a única forma, que façam que ela participe. Escreve numa folha, ó, vamos fazer um desenho aqui bem bonito antes de ir no mercado, vamos comprar banana, vamos comprar melancia, vamos comprar batata, etc. Então, ó, pessoal que perguntaram, no quarto montessoriano, onde entra cômoda com trocador e cadeira para amamentar. Vamos começar falando que uma criança que ainda usa tanto a cadeira de amamentação como o trocador, né? Se ela for menorzinha, não ficar em pé ainda, for realmente um bebezinho, ela vai precisar desses né, móveis e tudo mais. E assim, você vai mudando de acordo com a idade. Quando a Lara usou a cômoda no quarto dela e o trocador até os 18 meses. E aí, quando ela fez 18 meses, eu decidi mudar, já que ela já estava mais interagindo com o ambiente e tudo mais, resolvi mudar. Tirei a cômoda, deixei um outro espaço ali. E eu nunca usei cadeira amamentação, mas se eu tivesse, eu acho que eu manteria uma cadeira da casa. E resolvi mudar o quarto pra deixar mais, né, adaptável ali pra ela, de acordo com a idade. Então, os ambientes, eles não vão ser o mesmo durante todo o percurso da criança. Você vai mudando aos poucos. Até porque também, gente, a indústria cria ainda mais... Eu sou arquiteta, mas assim, aqueles quartos maravilhosos. Mas vamos combinar, o quarto é pra adulto. Aquelas cômodas lindas de bebê, né? Com berço e tudo mais, tudo no alto, prateleiras lindas com brinquedos maravilhosos. A gente gasta um dinheiro daqueles e no fim das contas a criança não pega o brinquedo que tá lá na prateleira, o gaveteiro não pode porque é trancado. Então, na verdade, o quarto foi feito pra criança, foi feito pra gente. Eu entendo, a gente quer um quarto bonito, quer um quarto de maternidade bonito. Mas assim, o trocador eu usei também. Eu quando tava no Brasil, tinha um trocador, trocava ela. E as gavetas mais baixas tinha brinquedos que ela podia mexer, ou fralda, o que seja, ela ia explorando. E quando chegou o momento, eu tirei a cômoda, troco ela às vezes em pé, às vezes deitada na cama dela, que é a cama no chão. Então a gente vai adaptando e vai vendo que eu coloquei até no meu Instagram pessoal, da Plymouth Antônia, o closet dela. Então a gente vai deixando tudo de acordo com a idade. A Antônia não tinha nem vontade de escolher roupa. Agora ela tá numa fase que ela quer ser estilista. Ela quer escolher todas as roupas, escolher sapato, tudo. Então a gente vai observando e vai adaptando aquele mundo para ela, preparando o ambiente para ela se sentir livre. Ela tem diversas roupas. Eu coloco ali algumas para aquele momento. Vamos sair? Vamos sair. Deixa eu pegar 3 vestidos que ela pode escolher. Então a gente vai preparando para ela poder ser livre, entendeu? E aí perguntaram se troca a Lara onde? Depois que a Lara começou na escola, como ela já não ficava em pé, eles pediram para reforçar a troca dela em pé, né? Então e isso pra gente foi um pouco chocante, porque eu imaginei que eu sempre ia trocar ela deitada, mas eles pediram pra tentar trocar mais em pé, porque a criança ela já tá numa fase onde você tenta deitar e a Lara pelo menos apronta um escândalo quando eu deito ela. Então lá em casa... Não, a Antônia agora, mas é uma questão também, eu acho também muito cultural daqui. Tá? A gente entra no outro lado, mas acho que é uma questão mais cultural também. Tem um estudo sobre isso, sobre a questão da criança ela já chegar numa fase onde ela pode participar da troca e não simplesmente você deita e troca ela e ela não vê o que tá acontecendo. Tipo, várias crianças tiram já a fralda, já abrem a fralda, né? Então, mais ou menos... Quando ela fez 18 meses, eu tirei o trocador do quarto. Mas eu ainda não me sinto confortável em trocar quando ela faz cocô, por exemplo, né? Já que a gente tá falando abertamente aqui. Quando ela faz cocô, eu não me sinto à vontade de trocar de pé, porque eu acho que você não consegue limpar realmente tudo ali, né? Tem gente que consegue, a professora consegue. Eu não consigo. Em determinados momentos, a gente vai lá e realmente tenta, porque é o único jeito que tem. Então, como tem a cama no quarto dela, eu troco ela em cima da cama. Deito ela e faço a troca da fralda, mas a gente não utiliza mais o trocador no quarto dela. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Perguntaram também por quanto tempo vai ficar salvo. A gente vai deixar salvo por 24 horas. Depois a gente vai pensar uma forma de como disponibilizar esse vídeo num outro meio, tá? Tem mais alguma coisa que a gente já pode encerrar? Tá falando aqui que tirou as coisas da cômoda e colocou brinquedos porque a criança começou a abrir. Sim, mas você vai vendo que a criança vai mostrando as vontades. A gente, em casa mesmo, quantos enfeites a gente não tira? Eu sei que todo mundo quer a casa linda e maravilhosa, com os enfeites de vidro, aquela coisa no centro de mesa incrível que você tem. A não ser que ela realmente seja uma criança boazinha. Porque tem criança que, não quero mexer. Você falou 3 vezes e ela não mexe.
Mas tem criança que fica tentada a mexer, porque é lindo, porque brilha, porque gira, porque cai Mas ao areia. invés de pôr brinquedos também, não sei com que idade que ele tá, se você conseguir falar, mas se ele já tiver numa idade assim, que ele entenda, que ele queira participar, por exemplo, da troca de roupa, você pode deixar algumas trocas de roupa na cômoda, né? Poucas peças, também não precisa pôr todas as peças, tá, pessoal? Porque também você não vai vencer ficar colocando as roupas no lugar. Coloca poucas peças e quando for trocar ele no quarto, você fala assim, você quer escolher sua blusa ou seu short, deixa uma gaveta pra cada coisa, deixa sapato. Porque estimular também essas coisas. Quando eles o chegam autocuidado é muito 18 legal. meses, mais ou menos, eu acho que começa essa fase, né? Que eles começam a perceber mais. Então, espelho, super importante. Espelho. E ele participar de coisas bobas. Nariz escorrendo. Filho, toma aqui o papel. Por mais que você vai limpar depois, mas dê a oportunidade dele se limpar também. Ele olhar no espelho e tô sujo. Sabe? São coisas de higiene, são muito legais. Pergunta sobre alimentação. Gente, alimentação é algo muito pessoal, eu acho, sabe? Porque tem métodos diferentes, a mãe pode escolher o tradicional, pode escolher... a minha pediatra com certeza recomendou uma coisa diferente do que a Carol começou a introdução alimentar dela. O que Montessori fala sobre alimentação é sempre deixar a criança explorar o material como uma colher, deixar a criança explorar comida, porque tudo ela encontra, né, formas de se desenvolver através da exploração. Então, a questão da alimentação realmente é uma questão muito mais pessoal e de você estar de acordo com a sua pediatra e seguir a mesma linha, porque você precisa estar confortável com aquilo, do que o método dizer o que você tem que fazer. Sim. O método, ele acredita que a criança deva ter um espaço para comer. Seja um cadeirão na mesa com a família ou uma mesinha baixa com uma cadeira que ela possa, quando ela já tiver capaz de sair e entrar, ela possa entrar e sair na hora que ela quiser e possa comer na hora que ela quiser. Então ele acredita no respeito da criança em relação à comida, à hora de comer. Então se você oferece papinha, a criança fecha a boca, você não força. Você espera até o momento que ela queira comer. Então o método, ele fala sobre isso, mas não fala sobre a metodologia, se você vai usar BLW, se você vai usar tradicional. Ele fala da questão da independência. Então, indo por esse lado, a gente, né, já pode conectar as duas coisas, de que ele, se ele fosse falar sobre um método, ele falaria mais sobre o BLW, que é onde a criança, ou até mesmo tradicional com a colher, mas onde a criança seja capaz de se alimentar. Isso. Mas aí, né, a gente sabe que existem outras questões. Perguntou, vocês vão em pediatra americana ou brasileira? A Júlia, como a Lara nasceu aqui e tudo mais, a pediatra dela é americana. Inclusive, a gente também é pediatra americana, ela é indiana, na verdade. Mas eu ainda tenho a minha pediatra do Brasil, que eu amo de paixão, a Calhando. Mas não vivo sem. Mas, assim... Pediatra é uma coisa muito pessoal muito também, pessoal. pessoal. E você tem que se conectar, confiante, né? Sim. Você tem que se conectar com a pessoa, porque eu lembro que foi a minha primeira filha, não tinha meus pais aqui, não tinha apoio familiar por perto. Sim. Então, ela era a única pessoa que, se acontecesse alguma coisa com a minha filha, ia me ajudar. Então, eu precisava estar conectada com ela e também com as ideias dela. Sim. Então, assim... E o que é muito engraçado também, como é a metodologia, né? Porque, por exemplo, eu lembro muito, ela falou isso pra você e pra mim. Se prepara, tá? Porque agora as suas idas ao restaurante vão acabar. Porque ela vai entrar numa fase que ela não vai deixar você comer. Porque ela vai querer fazer tudo, E o mais engraçado realmente, ela pode até querer fazer isso. Porque ela não tem nada pra fazer no restaurante a não ser comer. Antes da comida e depois da comida, o que ela vai fazer, né? Se estamos no restaurante durante 3 horas, impossível você querer que a criança fique lá, parada, estática. Eu acho até que a Carol pode guardar essa ideia pra uma live que a gente pode fazer a respeito do assunto. De verdade, então, verdade. Mas assim, breve, o que a criança gosta de fazer? Ela gosta de pintar. Vou levar um caderno de pintura, sabe? Então assim, preparar saídas, né? Se preparar para sair com as crianças. Então, é preparação sempre. Mas acho muito... Você mora aqui? Não sei. Não. Mas assim, os americanos também não são assim, vamos dizer assim, super amigos, tá, gente? Eles são bem sérios. A nossa, pelo menos, o que ela fala realmente muitas vezes acontece, principalmente na parte de desenvolvimento. Sempre quando ela fala, realmente acontece com a Lara. Mas não é que ela é super carinhosa e tal, mas ela passa segurança, ela passa confiança. Então ela pode não ser você mora na Georgia? A gente também. Depois mandou mensagem pra gente conversar mais. Então, pessoal, eu acho que a gente vai finalizar, porque já tá quase uma hora de live, ficou bastante tempo. A gente vai deixar disponível aqui por 24 horas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente falou, né? Se alguém entrou depois, quiser assistir o começo e tiver alguma dúvida,
manda pra gente, que a gente responde de vocês depois. Claro, e vocês sabem que a gente guarda responde. também pra uma próxima. E a próxima live a gente vai falar sobre o quê? Primeira infância? Primeira infância, tá? Então a próxima Mesmo live é dia, primeira infância, quarta-feira, às 10h30. 10h30 aqui, 11h30 pra 11h30 vocês. pra vocês. 11h30. Qual Qual seria a melhor dica? Pra mim a Estudem. palavra sempre é exatamente estudar e observar, porque eles são a melhor fonte de estudo. Eles ensinam a gente a ensiná-los. Se vocês aprenderem como observar, né? Se vocês estudarem, né, a respeito da observação, dos benefícios da observação, vocês vão achar a chave, o segredo pra tudo. Exatamente. Tá bom, pessoal? Olha, muito obrigada. Se a gente não responder ainda a sua pergunta, a gente vai responder nas próximas lives. Ou se você quer uma resposta assim, mais rápida, porque, meu Deus, realmente... Manda o direct pra gente que a gente conversa, tá bom? Muito obrigada por todas vocês, pela presença de todas. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau.